Fala galera, um prazer estar aqui de novo com vocês para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E o tema de hoje, relações ecológicas, um dos temas mais questionados em ecologia nos vestibulares do Brasil. Moçada, na verdade todos os indivíduos estão se relacionando na natureza. Essas relações elas podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Aí eu vou chamar elas de relações intraespecíficas, e ela também pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse caso eu chamo as relações de interespecíficas. Além disso, os indivíduos eles podem se relacionar de uma maneira boa para um ou para o outro, uma relação do bem, que nós vamos chamar na ecologia de relações harmônicas, onde pelo menos um dos indivíduos irá se dar bem. E nós temos também as relações do mal, onde pelo menos um dos indivíduos será prejudicado. Essas relações eu vou chamar de relações desarmônicas. Nessa videoaula nós iremos falar apenas sobre as relações harmônicas entre os indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Nas relações harmônicas intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, nós vamos ter que saber duas relações: sociedade e colônia. No caso da sociedade, é quando os indivíduos eles se relacionam, eles têm uma dependência de relacionamento muito forte entre eles, principalmente comportamental. É onde nós temos vários indivíduos da mesma espécie trabalhando em prol do grupo, para que o grupo seja beneficiado. Nas sociedades nós encontramos o que a gente chama de divisões de trabalho, né? Os trabalhos são divididos. Um grupo faz isso, um outro grupo cuida das larvas, o outro grupo tem função reprodutora. Há uma divisão muito nítida de trabalho. Aqui nós temos alguns exemplos de sociedades, né? Então nós temos aqui, a sociedade, uma sociedade de abelhas, sociedade de cupins, sociedade de formigas, né? E é muito legal ver, porque nessas sociedades, nós temos bem uma divisão hierárquica de trabalho. Nós temos a rainha, nós temos o macho que é fértil, nós temos a operária que é uma fêmea estéril, nós temos os soldados que tomam conta ou do formigueiro ou do cupinzeiro. Essas divisões que nós temos dentro de uma sociedade, nós chamamos de castas. No caso das colônias, nós vamos ter indivíduos que estão da mesma espécie, que estão ligados anatomicamente. Toda vez que eu tenho indivíduos da mesma espécie que estão ligados, nós chamamos isso de colônia. Ao contrário da sociedade, nas colônias dificilmente a gente vai ter divisão de trabalho. Pode ter, em alguns casos nós temos, em outros não. Na grande maioria das colônias, embora os indivíduos estejam unidos, não há divisão de trabalho. Alguns exemplos de colônias aqui, Nós temos aquelas colônias, como eu falei, que não há divisão de trabalho, que nós vamos chamar de colônias homeomórficas, e nós temos aquelas colônias que há divisão de trabalho, que nós vamos chamar de heteromórfica. As três primeiras aqui são homeomórficas e a última ela é heteromórfica. Mas quem são, Jubilu? Aqui nós temos como exemplo de colônias os corais marinhos. Coral não é pedra, tá? Coral é um quinidário, é um bicho, certo? Nós temos aqui as colônias de algas, nós temos as colônias de bactérias, e no caso aqui nós temos a Physalia physalis, a caravela portuguesa, né? Uma amiga aí das águas vivas, que também é um exemplo clássico de colônia. Esse saco que vocês estão vendo aqui é um indivíduo, os tentáculos que estão aqui embaixo são outros indivíduos, todos anatomicamente ligados, por isso que estão classificados dentro de colônias. Tranquilo? Então, relações harmônicas intraespecíficas, só duas: sociedade e colônia. Agora, nas relações harmônicas interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, eu quero que vocês, alunos, se atentem para três relações. A primeira delas, protocooperação; a segunda, mutualismo; e a terceira, comensalismo.
Vamos ver as 3 para que você fique extremamente ciscador também nesse assunto. Na protocooperação, as relações elas são mais, ou seja, os dois indivíduos da relação estarão se dando bem. Só um detalhe, ela não é uma relação obrigatória. Ai, como assim, Jubilu? Ou seja, se um indivíduo de uma espécie faltar para o da outra espécie, nenhum dos dois irá morrer. Aqui nós temos alguns exemplos de protocooperação. Então nós temos aqui o crocodilo, que faz uma relação com algumas aves, que quando o crocodilo abre a sua boca, essas aves vêm e comem, seja lá o que tiver aqui na boca do crocodilo, vermes, sanguessugas. Então essa ave ela está se dando bem porque ela está conseguindo alimento. E o crocodilo também está se dando bem porque ele está recebendo, né, uma limpeza bucal aqui, é um dentista gratuito, é uma relação harmônica para os dois. Essa relação também acontece, por exemplo, com outros animais, como hipopótamos, búfalos, bisões, vacas, onde você tem uma série de aves que ficam no dorso desses animais. Ai, Júlio, o que é dorso? Nas costas do bicho. E aí essas aves vão comer carrapatos e demais parasitas que estejam aqui. O búfalo está se dando bem nessa relação, porque está recebendo aí uma limpeza de pele, e as aves estão conseguindo se alimentar. Outro exemplo que nós temos aqui é o peixe palhaço com a anêmona do mar. O peixe palhaço aqui, ele fica protegido nos tentáculos da anêmona, que são tentáculos urticantes, são tentáculos que queimam, e ao mesmo tempo, quando ele se alimenta, sobra um pouco de alimento para a anêmona, que acaba também se beneficiando dessa relação. Aqui embaixo, nós temos o eremita. Esse caranguejinho eremita, ele tem um grande problema. Ele vive no oceano e o abdômen dele é extremamente mole, o que é uma iguaria para os animais que vivem no oceano. Como ele faz para se proteger? Ele coloca esse abdômen molenga dentro da concha de moluscos, tipo marisco, ostra, alguns caramujos. E em cima dessa concha, o cara ainda coloca uma anêmona. Como eu disse para vocês, a anêmona queima. E claro que ela vai proteger ainda mais o eremita. Agora, o que ela vai ganhar com isso? Como a anêmona é um animal séssil, né, é um pólipo, ele fica preso. Se ela fica em cima da concha presa nesse animal, ela consegue se movimentar muito melhor. E com isso fica muito mais fácil para ela conseguir alimento. No caso do mutualismo, as duas espécies irão se dar bem também na relação. Só que tem um porém. A relação deles é tão íntima, tão forte, tão intensa, que ela se torna uma relação obrigatória. Como assim, Jubijubão? Não entendi. Se um indivíduo faltar para o outro, os dois irão morrer, certo? Então é uma relação obrigatória, ao contrário da protocooperação, que não era uma relação obrigatória. Aqui nós temos alguns exemplos de mutualismo. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos os líquens, que são associações de algas com fungos, é mutualismo. Nós temos as micorrizas. Nossa, como o Enem ama micorrizas. As micorrizas são associações de raízes de plantas com fungos. O que vai acontecer? Esses fungos nas raízes melhoram a absorção de nutrientes por essa raiz. E em troca, essas raízes dão alimento para os fungos. Outra relação extremamente importante que nós temos mutualística é a relação entre ruminantes, né? Como por exemplo aí o boi, a vaca, e bactérias. Porque eu não sei se você sabe, mas os ruminantes, embora eles comam grama, comam vegetais, eles não têm a capacidade de digerir celulose. Essas bactérias são quem produzem uma enzima chamada celulase, e essa celulase é quem vai digerir a celulose que você encontra nos vegetais. Logo, o que essa bactéria ganha? Ela ganha alimento. Uma parte do alimento que o boi comeu, a bactéria vai pegar para ela. E em contrapartida, ela digere boa parte da celulose para que o boi, a vaca, ou seja lá quem for o bicho que esteja comendo grama, consiga digerir essa celulose sem problema nenhum. Outra relação mutualística extremamente importante para você, meu amigo e minha amiga, é a relação entre bactérias e raízes de plantas, né? Aquelas bactérias que ajudam a planta
a fixar nitrogênio e vão tirando o alimento que a planta produz, vão pegando um pouco desse alimento para ela. As famosas nitrobacters, que estão lá no ciclo do nitrogênio que você estuda na ecologia. Muito cuidado com essa relação, que cai bastante também no vestibular. E, gente, a última relação harmônica interespecífica é o comensalismo. O que seria o comensalismo? É quando um indivíduo se dá bem e o outro não vai ser prejudicado na relação. Ele não ganha nada, não perde nada, então ele fica neutro na relação e um acaba se dando bem. Alguns exemplos de comensalismo. O mais famoso de todos é a relação do tubarão com a rêmora, né? O que vai acontecer aqui? O tubarão ele vai comer e os restos alimentares a rêmora vai pegando e vai comendo. O tubarão nessa relação não está ganhando nada, mas também não está perdendo nada. Isso é um exemplo claro de comensalismo. Agora, nós temos alguns casos especiais de comensalismo. Nesse caso aqui, você está vendo um pepino do mar, que é um equinodermo, né? Não sei se você sabe, é um grupo lá, os equinodermos. E ele faz uma relação com alguns peixes que vão habitar ele. Esses peixes vivem dentro dele. E ele não é prejudicado em nenhum momento. Mas o peixinho acaba se dando bem porque vai conseguir um lar. Como é uma relação de moradia, nós vamos chamar esse comensalismo de inquilinismo, que é quando um animal vai viver dentro do outro sem prejudicá-los. No caso das plantas, nós também temos uma relação de moradia, né, de comensalismo, onde uma planta vai se instalar em cima da outra para poder ter mais luz solar. Nesse caso, a planta que está se instalando na outra não vai prejudicar a outra planta. Então não há prejuízo e também a outra planta não vai ganhar nada. Então só uma das plantas acaba se dando bem. Como é uma relação de moradia em planta, nós vamos chamar esse comensalismo de epifitismo. Então epifitismo é quando uma planta mora em cima da outra sem prejudicá-la. Não confunda com o inquilinismo, que é uma relação quando um animal vive dentro do outro sem prejudicá-lo. Tranquilo, moçada? Então, o que a gente aprendeu nessa videoaula? Relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Sociedade e colônia. Você aprendeu duas. E relações harmônicas interespecíficas, entre indivíduos de espécies diferentes, você viu protocooperação, mutualismo, comensalismo, e dentro do comensalismo você aprendeu o inquilinismo e o epifitismo. Não há mais segredo para vocês em relações ecológicas harmônicas. Foi mais uma vez um prazer estar aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube e também de me seguir no Twitter, onde eu dou várias dicas de biologia, técnicas de estudo, motivação, tudo o que você precisa para ir bem no seu vestibular. Valeu, galera, um grande abraço, tchau!